Senhoras e senhores, estamos aqui com Edinho Rosa, técnico do Novo Hamburgo. E quem diria, hein, que a Rádio Pachola estaria conversando com o nosso adversário, nosso técnico adversário do próximo dia, no dia anterior à partida. Que privilégio, que honra. Edinho, primeiramente, antes de mais nada, obrigado, muito obrigado pela tua disponibilidade com a gente. Foi muito atencioso desde o primeiro minuto, né? Aceitou aí o desafio de falar com a gente. Claro que você vai estar vendo aqui na nossa live, né? Logo mais, mas esse material foi gravado um pouquinho antes, justamente por conta dos deslocamentos do Edinho, do Novo Hamburgo, para esse jogo que acontece amanhã na Arena do Grêmio. Já te perguntando, então, Edinho, te agradecendo e já te fazendo a primeira pergunta, como é que tá essa preparação do Novo Hamburgo? Eu sei que é o primeiro gauchão, né, como profissional no comando. Como é que tá o coração aí poder enfrentar Renato e companhia na arena e a preparação do Novo Hamburgo? Boa noite. Boa noite, César. Boa noite a todos os amigos aí da Rádio Pachola. Um prazer, uma satisfação estar falando com vocês. Realmente um desafio muito grande, né? Nós sabíamos desde o início da competição que em algum momento, né, teríamos esse encontro, né, contra o líder do campeonato, né, a equipe que vem somando mais pontos dentro da competição. O Grêmio passou por um processo de reformulação, mas rapidamente já vem performando nos jogos e conseguindo a pontuação bem extensa, né? Tá com uma vantagem bem larga em relação aos demais oponentes. Então a gente sabe que vai ter um grande jogo, né? Um grande adversário pela frente. E a gente espera manter a nossa mobilização, manter o nosso foco para que nós estejamos o mais equilibrados possível para a gente fazer um grande jogo. Claro que para mim, especialmente, também é uma alegria, né? Um momento ímpar na carreira, poder participar de um evento tão importante quanto esse, mas, acima de tudo, que nós consigamos aí seguir somando pontos para o nosso desafio, que é permanecer na Série A do Campeonato Gaúcho. Sabe, Edinho, que a gente tem duas lives aqui, né? A gente faz essa live agora das 7 horas da noite, aqui o Papo Pachola, mas também a gente tem uma live ao meio-dia. E aí, quando eu fiquei sabendo, né, que a gente tinha fechado, que poderia fazer o contato e tal, eu até brinquei na live. Falei, gente, vem assistir a live porque vai ter o Edinho Rosa e ele vai dizer a escalação do Novo Hamburgo. Eu já fiz a brincadeira, já larguei a brincadeira, porque vai, né? Claro, tirando evidentemente a brincadeira ali, né? Óbvio que não vai dizer a escalação do Novo Hamburgo, nem entregar armas, né? Isso eu tenho plena consciência. Mas assim, a gente já viu as equipes enfrentando o Grêmio de diferentes maneiras, né? Querendo roubar um pouco mais de espaço lá na frente, querendo ganhar com uma marcação um pouco mais adiantada, tirar os espaços, mas na maioria das vezes, né, é o outro modelo, é um modelo com bloco um pouco mais baixo, às vezes bem mais baixo, né, apertando ali as linhas da marcação, não deixando espaço para o Grêmio. Nesse sentido, não sei o que tu pode dizer, o que tu pode não dizer também, né? Daí vai contigo. Mas qual é a ideia do Novo Hamburgo? É tentar primeiro buscar um 0-0 para depois ver o que pode fazer na frente, ou tentar de fato jogar contra o Grêmio na Arena? César, eu acho que o mais importante é o equilíbrio, né? É isso que a gente sempre busca em termos de equipe, né? Estarmos bem equilibrados. Eu acho que, claro que os cuidados defensivos, eles são muito importantes, né? Desde que eu assumi aqui, já 4 rodadas, a gente tomou apenas um gol. A gente vê isso como também um aspecto muito positivo, mas o componente ofensivo, ele faz parte da partida, do jogo, das nuances da partida. Então, eu penso que a gente não pode abdicar, né, de atacar, de tentar ser agressivo, mas também entender os momentos para isso, e a gente procurou dispor a equipe dessa maneira, com um bom equilíbrio, né, que nós estejamos organizados defensivamente, de forma a tirar os espaços da equipe do Grêmio, e ao adquirir novamente a posse da bola, que nós temos personalidade para jogar, e que possamos também, sim, no terço final lá, sermos bastante agressivos, né, e buscarmos o gol. Acho que uma proposta de se defender 90 minutos, dificilmente ela vai ter êxito, né? Principalmente como uma equipe de qualidade como o Grêmio, né? Em algum momento, alguma brecha, né? Eles vão encontrar, né? Quanto mais tempo eles passarem com a bola, mais tempo eles têm para pensar numa alternativa para conseguirem penetrar na tua defesa. Então, por vezes, também tu precisa fazer com que eles corram para trás, com que eles tenham que se defender, com que eles tenham que transitar defensivamente também, né? Porque isso descansa a tua equipe, né? Obviamente também que causa mais riscos ao adversário, gera
em algum momento alguma desorganização também, né, para que a gente possa aproveitar. Claro que a gente também tem consciência de que as oportunidades não serão tantas assim, e aí a gente busca a efetividade, né, nossas oportunidades que a gente criar, nós consigamos completá-las, né, para que, quem sabe, em alguma delas, nós tenhamos a felicidade de fazer um gol, e aí sim, de repente, mudar um pouquinho a proposta de acordo com o cenário que o jogo for apresentando. Estava observando algumas estatísticas hoje à tarde, inclusive, para fazer outros conteúdos aqui para a Rádio Pachola. E um dos jogos que eu observei foi Grêmio e Brasil de Pelotas. Eu lembro do jogo em si, né, porque o Grêmio faz 1-0 na partida, mas o jogo, né, como um todo, ficou muito marcado por a polêmica do anti-jogo do Brasil de Pelotas, né? A cera, aquela coisa um pouco mais demorada para sair, um pouco o jogador cai e tal, toda aquela coisa que a gente já conhece. Como é que pensa o Edinho Rosa essas questões aí? Não sou adepto, César. Não sou adepto, sou adepto de um futebol bem jogado. Eu acho que, obviamente, não posso julgar a proposta do Brasil, nem do seu treinador, né? Posso falar das minhas convicções. É claro que muitas vezes enfrentar o Grêmio dentro da arena de peito aberto seria uma incoerência, uma imprudência, né? Com todo o poderio ofensivo, com a qualidade técnica daqueles jogadores, o valor do investimento que é feito dentro do clube, né, seria uma temeridade, né, ir de peito aberto dentro da arena. Né? Algumas equipes em algum momento já tentaram e a gente viu que o resultado, né, não foi dos melhores, né, porque é um time que tem uma grande qualidade. Então, como eu disse, a ideia é sempre de equilíbrio, mas o antijogo a gente é contra, né? Essa coisa dos atletas ficarem muitas vezes caindo e com isso não estou dizendo que foi esse o comportamento do jogo do Brasil, mas quando a gente fala em antijogo, a gente abre o precedente, né, para pensar esse tipo de situação, jogadores sendo atendidos de minuto a minuto. Isso de nenhuma forma foi pedido, é orientação por parte da comissão técnica aos nossos jogadores. Se em algum momento de final de jogo a gente precisar valorizar um pouco, acho que faz parte. Então, o próprio Grêmio, o próprio Internacional, por vezes, acabam tendo esse tipo de comportamento na faixa final do jogo, mas a gente não pretende adotar essa postura de início, durante a partida, a gente vai jogar, né? E aí, se lá no final, se o resultado não servir, o antijogo não, mas os atletas também são experientes, sabem valorizar, sabem ganhar, às vezes, alguns segundos, né, que são importantes no jogo, muitas vezes para dar uma esfriada, né, na partida, para dar uma desacelerada, para a tua equipe respirar. Às vezes é importante, sim, faz parte do jogo, faz parte do espetáculo também, né? O próprio torcedor já está acostumado, sabe que é assim que funciona quando se tem vantagem, né? Então, mas assim, nada que vá assim desagradar o torcedor ou que vá prejudicar o espetáculo, isso a gente não corrobora com esse tipo de atitude. Perfeito, perfeito. Eu estava observando aqui também os últimos jogos. Tu disseste que assumiu o Novo Hamburgo a 4, né? 4 jogos, né? Isso? Isso. E aí eu estava olhando aqui os últimos jogos, né? Sexta rodada, Novo Hamburgo 2-0 no Brasil. Depois teve empate com o Esportivo, né? Lá na montanha em 0-0. E aí, novamente, ali no Vale, 1-1 com o Caxias, né? Teve um empate com o Inter, né, César, que foi a minha estreia. Que estreia pesada, hein? Estreia pesada, Ed. E era justamente isso aí que eu ia te colocar como questão, porque além de ter uma estreia pesada, jogos ali, pô, Caxias, o Esportivo fora, toda a questão de jogar fora de casa, o próprio confronto com o Brasil de Pelotas, que a gente citava há pouco. Além disso, depois do jogo contra o Grêmio, ainda tem o Clássico do Vale, que vai acontecer em São Léo, né? Em São Leopoldo, e fecha essa primeira fase do Campeonato Gaúcho contra o São José em casa. Dureza? dureza, o Gauchão não é nada fácil, né, Jim? Dureza, muito difícil, jogos parelhos, jogos que normalmente são decididos nos detalhes, né? A estreia aqui era o Internacional dentro de casa, o atual vice-campeão brasileiro, né? A gente sabe de todas as dificuldades. Fizemos um grande enfrentamento, naquele momento extremamente importante também para a questão anímica dos atletas, né? A gente precisava estabelecer um processo de recuperação, né, da nossa campanha,
Eu acho que aquele ponto foi muito importante para isso. Logo na sequência, já vem a vitória contra o Brasil de Pelotas, né, que foi importante, a nossa vitória até então dentro da competição. O jogo contra o Esportivo lá na montanha poderia ter sido a gente poderia ter tido uma melhor sorte, mas aí também tivemos um atleta expulso que nos causou bastante dificuldade no término da partida. Tivemos um pênalti contra, que o nosso goleiro fez uma brilhante defesa, né, o Lucas Maticoli. E contra o Caxias, né, dentro de casa, a gente sabe que o Caxias na minha opinião, né, isso é uma questão muito particular, talvez a equipe que melhor tem desempenhado, com a melhor jogabilidade, né, dentro das partidas, tendo em vista o excelente jogo que fez contra o Internacional dentro do Beira-Rio e merecia ter vencido o jogo, a excelente estreia contra o Grêmio, que não merecia ter perdido, né, e é um time muito bem treinado pelo professor Thiago Carvalho, vem fazendo um excelente trabalho. Então a gente sabia que seria um jogo extremamente difícil. Tivemos novamente um atleta expulso durante a partida. Saímos atrás do placar, conseguimos empatar. Então a gente entende que o combo, né, do jogo teve o saldo positivo por tudo aquilo que eu disse, né, pela qualidade do nosso adversário e por ter passado aí boa parte do segundo tempo também jogando com um atleta a menos. Então o grupo foi novamente valente, né, demonstrou uma galhardia muito grande e a gente fica satisfeito, né, com o nível de entrega que os atletas têm demonstrado e têm empregado nos jogos até então. Perfeito. E para a sequência, hein? Para a sequência, porque tem esse final de primeira fase ali, né? Se eu não me engano, tu citou, referiu isso lá no começo do nosso papo sobre uma manutenção, né, do Novo Hamburgo, a garantia de manutenção do Novo Hamburgo nessa primeira divisão do Campeonato Gaúcho. Te faço essa colocação, como é que vai ser essa sequência, se é esse mesmo o foco, o pensamento do Noia, e também uma sequência de ano, né? Não sei como é que está o Novo Hamburgo pensando esse 2023, vai ter calendário, não vai? A tua permanência, como é que vai ser também para essa sequência de 2023 aí? Essa sequência é duríssima, né? O campeonato é extremamente difícil. A gente tem o Clássico do Vale logo depois do jogo do Grêmio, né? Que é um jogo que pode se decidir muita coisa. E a gente fecha contra a equipe de São José aqui, possivelmente buscando ainda uma vaga, né? Entre os classificados, a equipe do São José. Então, não tem jogo fácil, né? São todos grandes desafios. Se alguma coisa se comemorar, pelo menos que agora a gente tem uma semana de intervalo. Antes a gente não tinha tempo para nada, né? Era recuperar os atletas num dia e jogar no outro, né? Isso até mexe um pouco com a qualidade do espetáculo, né? Interfere um pouco. Fica aí até uma sugestão para a gente rever um pouco o modelo da competição, né? Para que os jogos tenham mais qualidade, os atletas precisam estar mais descansados. Em relação ao futuro do clube, a gente tem o Campeonato Brasileiro da Série D no segundo semestre, o clube já garantiu a participação, né? Em relação ao meu contrato, eu tenho um contrato até o final do estadual, depois a gente vai sentar com o presidente aí para ver a nossa situação de permanência ou não no clube. Alô, presidente, vamos sentar e se alinhar, presidente. Vamos tomar um chimarrão, presidente. Vamos se alinhar, tudo certinho. Mas, Edinho, para encaminhar o nosso final de papo aqui, mais uma vez te agradecendo demais a tua disponibilidade, teu carinho conosco. Te perguntar, um passarinho me contou, tá? E não é o nosso antigo colega passarinho aqui, um outro passarinho me contou, que tu tens um trato, tem uma experiência com categoria de base, né? E eu queria te perguntar, quem é que a gente pode ficar de olho aí? Quem é que a gente pode ficar de olho no Novo? Tem alguém que a gente pode ficar de olho e trazer para o Grêmio Novo Hamburgo? César, então, tu sabe que eu tenho 18 anos de profissão, né? São 2 anos apenas como treinador profissional, o restante todo como treinador de categoria de base. Estou na minha 4ª passagem aqui no clube, na penúltima passagem foram 5 anos consecutivos na categoria de base, então muitos desses atletas que compõem hoje o meu plantel subiram comigo, né? Eu tive a oportunidade de subi-los para o profissional. Muitos deles aqui, por exemplo, o Felipe Fraga, o camisa 8, o Nicolas, eram meus atletas na sub-17, o Barbieri foi meu atleta na sub-17 e sub-17, sub-20, hoje estão comigo no profissional. Então esse trabalho continuado é muito bacana, o clube tem um trabalho muito organizado, né, na categoria de base. E amanhã, né, joga o João, né, na lateral esquerda, que não tem como esconder, o atleta que vem jogando na sequência, né, o João Scarduelli, né, um menino de 18 anos,
tem tido uma sequência depois da nossa chegada, um atleta muito interessante, muito bom defensivamente, bom de confrontos, né? Fez uma excelente partida aqui contra o Internacional, segurando o Pedro Henrique e o Wanderson, né? Que são dois atletas expoentes aqui no nosso estado, com a característica bem singular de velocidade, né? E de drible. O João faz uma partida brilhante, né? E vem desempenhando muito bem em todos os jogos, né? Então, um atleta extremamente interessante, competitivo, mas acima de tudo um ser humano fantástico, né? Um menino muito focado, muito centrado, disposto a aprender, né? Claro que ainda, né, não é um atleta pronto, né? Tem uma estrada ainda, até porque tem apenas 18 anos. Interessante a história dele porque ele chega no clube através de uma peneira 2 anos atrás, né? Faz um peneirão, é aprovado, vem para a equipe sub-20, né? Recebe a oportunidade, joga e hoje é titular no profissional. Então, né, um atleta que com seus méritos, com seu esforço, com seu empenho aí vem desenvolvendo muito bem, vem performando dentro de praticamente todos os jogos, né? Vem tendo uma atuação bastante destacada. E como eu disse, é um grupo jovem, né? Um grupo que tem bons valores e a equipe do interior sabe como é que é, né? A gente está sempre disposto a negociar, né? Está sempre disposto a promover os nossos jovens valores aí, porque é sempre bom para todo mundo, né? É bom para o time grande, que normalmente dispõe, né, de um valor financeiro maior para fazer um investimento. É um investimento também maior do que aqueles normais de mercado, menor, né, do que aqueles normais de mercado, porque é um atleta oriundo do interior do estado, então não compromete financeiramente, né, o clube. Para a gente aqui acaba virando um incentivo, né? Qualquer valor que a gente recebe ajuda muito, né, na sequência do ano, né? Então a gente tá sempre disponível aí para qualquer negócio. Os atletas estão no mercado aí, né? A gente tem o Zé Vitor também, o volante de muito boa qualidade, Felipe Fraga, né? O próprio Nicolas que eu mencionei, né? Enfim, o Luiz Fernando. O último jogo a gente termina, né, contra o Caxias com 6 atletas formados na nossa categoria de base. Então, a gente vai dispor amanhã também o nosso press kit lá com as idades dos jogadores, né, com as posições aí, estão todos no mercado aí, todos à disposição para a gente negociar. Alô Guerra, alô Calef, alô Brum, vamos ficar de olho aí na garotada. Mas, pô, que legal ver o Noia assim, valorizando também a gurizada. Eu que sou aí da região, do ladinho aí. Cara, que legal, que bacana ver o Novo Hamburgo valorizando a gurizada. E tomara que os guris consigam também dar andamento na carreira, entregando futebol pro Noia e, claro, depois também, se for o caso, seguindo as suas carreiras aí no futebol. Edinho, obrigado pela tua disponibilidade mais uma vez. E é aquela coisa, né, que a gente sempre faz a brincadeira por aqui. Como a gente é identificado com o Grêmio, amanhã eu não tenho como te desejar todo sucesso. Vou estar torcendo pelo Grêmio, claro. Mas, meu, todo sucesso na tua carreira. Tu é um cara competente e muito simpático também. Então, obrigado pela disponibilidade e tomara que dê tudo certo na tua carreira. Amanhã eu vou estar puxando pelo nosso lado, mas depois certamente vou estar torcendo pelo amigo. Obrigado. Obrigado, César. Obrigado pelo espaço. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho sobre o meu trabalho, né, em especial sobre o clube, né, que é sempre importante a gente ter esse espaço aí para os clubes do interior, né, que muitas vezes não tem a mesma visibilidade de Grêmio Internacional, mas vocês ajudam muito nisso, né, na divulgação tanto do nosso trabalho pessoal quanto do nome do clube, né, isso que é sempre bacana poder ter espaço de mídia para os clubes do interior, assim a gente vai ter um futebol forte aqui no nosso estado, né? Dessa forma vocês fomentam o futebol no interior do nosso estado, que vocês sabem a luta e a dificuldade que é se fazer futebol no Rio Grande do Sul. Tá? Agradeço a torcida aí, agradeço o carinho, um grande abraço a todos os amigos da Rádio Pachola aí, um prazer falar com vocês e estou sempre à disposição, sempre precisar é só chamar. Tá aí então, galera, Edinho Rosa, técnico do Novo Hamburgo.